igreja, eu os saúdo e os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus, aleluia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para te agradecer por mais uma oportunidade de estar na tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que tem nos dado, nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. Porque sabemos que tu é Deus. Sabemos que o Senhor faz, que o Senhor opera, que tudo aquilo que pedimos o Senhor analisa para nos dar, Pai, as respostas que necessitamos e que precisamos ouvir. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Porque seja segundo a sua vontade e não a nossa, que o Senhor realiza os feitos em nossas vidas. Deus Pai Todo-Poderoso, soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra, aqui estamos diante de Ti. Te agradecemos por tudo que tem nos dado, nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. Toma poderosamente nas tuas mãos as nações, Senhor. Entra com a mão poderosa sobre os países, cidades, municípios, bairros. Toma, Senhor, das tuas mãos todos os governantes de cada lugar, Pai. Todos os governantes, Pai. Que o Senhor entre com mão poderosa, Senhor Deus, e os alcance, Pai. Para que as nações, Pai, sejam determinadas, libertas, Pai, por teu poder e pela tua graça. Ó soberano és o Senhor dos exércitos, aleluia. Um Deus que faz, que pode, que opera. Então, Deus, diante de Ti, eu venho te apresentar, Pai, os presídios masculino, feminino, apresentando as UPAs, UTIs, pronto-socorro, apresentando os orfanatos, os asilos, Pai, o setor da Cracolândia, entra nas ruas, na Cracolândia, Pai, vai dando, Senhor, libertação desse povo, dessas drogas, Senhor, das bebidas. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque sabemos que suas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder e da tua graça, Senhor, nós viemos apresentar as nossas necessidades. Toma todas as famílias nas tuas mãos. Entra com a mão poderosa, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo cura. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é o Senhor que pode fazer, Pai. Mas nós temos que querer também, Pai, sermos libertos. Nós temos que querer a salvação. Nós temos que querer a libertação. Nós temos que querer a tua ajuda, Senhor. Porque o Senhor não é invasor, o Senhor não invade, Pai, mas nós temos que querer a mudança, porque tudo é escolha, Senhor. Se nós escolhemos a ser bons, seremos bons. Se escolhemos a ser maus, seremos maus. Então, é a nossa escolha, mas segundo seja a sua vontade, Senhor, que o Senhor venha acerca do teu poder, Pai, nos dar força para vencer todas as batalhas, tribulações, adversidades que vêm em nossos caminhos. Porque sei que o Senhor prepara os inimigos para nós, para cada situação, mas o Senhor fala que nós temos que perseverar. Perseverar. Eu sempre costumo dizer ao povo que eu admiro uma área de Satanás. Ele é perseverante, ele não desiste. Enquanto ele não me derrubar ou te derrubar, ele não desistiu de Jesus, até hoje. E hoje ele nos afronta. Ele nos afronta, vem tirar a nossa existência, nos deixar fracos, nos deixar inválidos. Então, quando ele vê que nós estamos fracos, inválidos, que ele coloca diante de nós todas as dificuldades, porque ele sabe até onde você consegue, até onde você suporta, mas nós temos que crer. Crer que tem um Deus que faz, que ele faz na minha e na sua vida. Então, nós temos que acreditar nesse Deus. Então, acredite, creia que ele faz, que ele opera, que ele pode fazer, que ele pode mudar a tua e a minha vida. Porque ele mudou totalmente a vida de muitos que creram nele.
Olha só o que Jó passou. Sempre dou esse alerta porque a experiência que Deus nos deixou. Deus nos deixou uma lição, que foi Jó. Porque Jó, ele sofreu, Jó perdeu. Em um dia só perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, seus amigos. Perdeu tudo. Ficou ali somente com um caco de telha nas mãos. Totalmente falido, ferido. E a sua mulher ainda olha para ele e diz: abandona esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre. Essas foram as palavras dela. Porque aquela mulher estava doída, sofrida, por tudo que ela havia passado. Perdeu seus 10 filhos, toda a riqueza do seu marido, seus empregados, e ainda por ti, ela ficou com um marido leproso, doente, totalmente cheio de ferida, pulgando pelos olhos, pelo ouvido, pelas narinas, pela boca, e ela sentiu-se em desespero. Somente Deus conhecia a dor dela. Somente Deus conhecia a dor daquela mulher. E muita gente vai e critica. Olha o que a mulher de Jó falou. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ela, somente ela sabia a sua dor. Ela e Deus. Tanto é que Deus, ele foi tão misericordioso, que foi com a mesma mulher que Deus deu a Jó mais 10 filhos. Se ela fosse uma mulher a que Deus excomungasse, se ela fosse uma mulher que Deus amaldiçoasse, ele teria matado ela e dado outra mulher para Jó. Mas ele não deu. Ele permaneceu com a mesma mulher. Porque o que falou na boca dela não foi ela de coração, mas foi a aflição, a dor, a amargura. Está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Jó foi experiência para nós. Jó foi lição para nós. Porque por tudo que Jó passou, ele raspou a sua cabeça. Ele rasgou as suas vestes e disse para Deus: eu nu vim do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei. Bendito é o nome do Senhor. Ele glorificou, igreja. Ele glorificou ao Deus Supremo. Ele glorificou, então glorifica o Rei da Glória. Glorifica o Rei da Glória. Aleluia! 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 Glória, 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 glória ao Rei da Glória. É isso que nós temos que fazer. Está passando luta, glorifica. Está passando prova, glorifica. Está no deserto, glorifica. Porque o Deus que tudo pode, faz e vê, ele está com 7 olhos de fogo sobre mim, sobre você. E ele vai te dar, ele vai me dar. Será na vontade dele, igreja. Sob medida. Sob medida. Tem muitas coisas que nós pedimos para Deus, ela vem. Já você pede de manhã, ela vem de tarde. Pede de tarde, ela vem à noite. Mas tem coisas que demoram um mês, uma semana. Tem coisas que demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você não vê Abraão? Foram 25 anos de espera. 25 anos. Mas ele viu a bênção. Então, tem coisas que é demorada em nossas vidas, que é o tempo de Deus. Nós somos cronos, ele é Kairos. Então, nós temos que esperar o relógio dele. O relógio dele não atrasa. O relógio dele não adianta. O relógio dele não para. Ele chega no momento e na hora certa. Então, confie. Não desista. Tem muitas coisas que a gente desiste porque está demorando. Não desista. Continue perseverando. Continue adorando. Continue glorificando.
e Deus vai se fazer presente. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não é Deus para não cumprir as suas promessas. A sepultura não louva. Então pare de dizer, eu vou morrer e não vou ver o milagre. Vai ver. Lembra daquele homem quando estava Maria e José diante ali da igreja? Que eles foram ao templo para levar Jesus para ser circuncidado. E quando ele chegou, então havia aquele homem que ele disse que antes dele morrer, os olhos dele viria o Filho de Deus. E quando ele tomou aquela criança nos braços, ele pôde contemplar o Espírito de Deus a falar com ele. E ele disse, agora posso morrer em paz. Por quê? Porque ele teve nos braços o Filho de Deus, igreja. Então nada vai mudar. Deus fez uma promessa a você, ele vai cumprir. Deus fez uma promessa para mim, ele vai cumprir. Não só uma, como muitas promessas ele nos fez. Ele vai cumprir. Os teus olhos carnais não podem contemplar, mas os espirituais verão. Porque você agora só vê a dificuldade, você só vê a diversidade, você só vê tribulação. Então fecha esses olhos carnais e abra os espirituais. Você não vê Bartimeu? Bartimeu não tinha visão carnal, mas ele tinha visão espiritual. Diferente do cego de Siloé. O cego de Siloé, ele tinha visão carnal, mas não tinha visão espiritual. Mas, pastora, mas o cego de Siloé era cego, sim. Ele era cego, porque os seus olhos tinham as escamas, cegueira. Mas ele enxergava com as mãos. Ele tinha que tocar. Então, ele não tinha visão espiritual. Diferente do cego Bartimeu. Ele tinha visão espiritual. Então é dessa visão que nós estamos falando, igreja. É da visão espiritual. Você tem que ter visão espiritual. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, tudo será mau. Porque Bartimeu, ao chegar diante de Jesus, ele corria seguindo os tropeços, porque ele era cego, mas não era surdo. E ele seguindo a caminhada dos tropés da multidão, ele não conseguia chegar diante de Jesus, porque a multidão o impedia. Quanta gente tem impedindo você de chegar na tua provisão? Quantas pessoas querem impedir você de chegar no propósito? Mas se Deus tem um propósito comigo e também contigo, ninguém pode impedir o que ele vai operar. Ninguém, nem Satanás. Dirá o ser vivente humano, não pode, porque maior em toda essa história é Deus e sempre será. Não há outra igreja. Então a provisão de Deus era que Bartimeu chegasse até Jesus. E o propósito de Deus era que toda a multidão visse quem era Jesus diante daquela multidão. E quando ele chegou, ele chegava gritando. Ele foi impedido de chegar, mas ele gritou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Então grite para o Deus da glória, grite para Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas, e ele atenderá a tua e a minha petição. Então creia. E quando ele chegou diante de Jesus Cristo, Jesus parou e voltou e disse para ele, o que queres que eu te faça? E ele disse, mestre, eu quero ver. E quando Jesus chegou
dele. E ele disse: mestre, eu quero ver. E quando ele voltou, e aí seus atalhos se abriram, e Jesus disse: a tua fé te curou. Então, diante de toda aquela multidão, eles puderam ver o milagre de Jesus na vida do cego Bartimeu, que já não era mais cego. Ele deixou a sua capa e foi ter com Jesus, seguindo Jesus por todo o caminho. Então, o que o Senhor quer falar comigo e contigo? Está na hora de você deixar essa cegueira. Está na hora da capa de Acã cair. Tire essa capa de mendigo. Tire essa capa de pedidor. Tire essa capa de miserável. E vai ter com Jesus, o homem das mãos furadas, porque só ele pode fazer, só ele pode te dar vida, só ele pode te levar até o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Somente ele te leva. Eu não vi o nome de outro a não ser de Jesus na Bíblia. Só ele me levará ao teu Pai, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém poderá ir ao Pai se não for com ele. Está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Então tem muitas das vezes as escamas têm que cair nos nossos olhos como caíram a de Saulo. Saulo de Tarso teve que as escamas cair dos olhos dele. E tem muito Saulo de Tarso aí na terra, que ainda que veja ainda é cego. Pode ver, mas não enxerga. Porque o menino do poço, do tanque de Siloé, ele precisou ser passado, sabe o que? Nos olhos dele, o lodo. O lodo. O lodo teve que ser passado. O que me chama a atenção em Jesus é que ele cuspiu na terra, ele fez um lodo, passou nos olhos daquele cego de Siloé e disse: agora vai-te, lava-te no tanque de Siloé. E o menino voltou vendo. Ele tirou o lodo dos olhos dele. E Deus tirou as escamas dos olhos de Tarso, de Saulo de Tarso. Então, qual é a diferença? Não há diferença porque era cego. Um não enxergava só com as mãos e o outro era cego de ódio, cego de ira. Então tem muita gente que tem ódio de mim, tem ódio de você. E nem motivo você deu a eles. Mas eles têm ódio, têm raiva, têm ira, porque tem inveja, tem despeito, tem recalque. Eles não podem ver você fazer nada. Ele não pode ver eu fazer nada. Ele não pode te ver prosperar. Ele não pode te ver progredir. Aí ele tem raiva, ele tem ódio, é a ira, porque foi assim que despertou a ira da inveja, porque Caim tinha inveja de Abel. E foi isso que ele fez. Ele despertou a inveja matando seu próprio irmão por causa da inveja. E tem gente que quer te ver morto, tem gente que quer me ver morta, tem gente que quer nos ver mortos para poder pegar e ter e ocupar o seu e o meu lugar. Mas Deus, ele tem uma notícia para te dar. Deus tem uma notícia para mim e para você. Ele está no propósito. É por isso que eu e você estamos passando o processo. Deus está no propósito da minha e da tua vida. Então creia, igreja. Creia, porque Deus ainda é o meu e o seu pastor, e nada nos faltará. Ele diz para mim: ei, não te assombres, porque eu ainda sou o teu Deus. É isso que ele fala comigo e contigo. Eu confio. Ainda que eu veja a tempestade, Deus me ensinou e me chamou como águia. Eu tenho que voar acima da tempestade.
temos que voar, igreja. És águia, então voe acima da tempestade. Porque se você voar acima da tempestade, ela não vai te derrubar, ela não vai te atingir. E como que você faz isso? E como que eu faço? Se você está passando aquela dificuldade, ei, vai para outros horizontes, vai para outros pensamentos, começa a vivenciar com olhos carnais, pensamentos com olhos espirituais, com olhos espirituais, com mente espirituais, coração espiritual, e começa a ver a possibilidade de cura, a possibilidade, sabe do que? De prosperar, a possibilidade de você se sarar, se curar, se levantar. Essa é aí que tem ali, esse é o segredo. Agora, se você fica no cantinho da amargura, se você fica no cantinho do quarto, no cantinho da sala, se sentindo coitadinho, a coitadinha, sabe quando você vai sair desse chão? Nunca. Nunca. Você nunca vai sair desse chão. Então comece a acordar. Comece a despertar, tu que dormes. Desperta, que Jesus está às portas. Se você abrir, ele entrará e ceará contigo e comigo. Eu estou sempre abrindo a porta para papai. Eita, papai lindo. Eita, Deus maravilhoso. Então é dessa maneira, igreja. Eu não troco nada da minha vida por Jesus. Não troco. Ele é a minha prioridade. É Jesus. Minha prioridade é Ele. Então não tem isso, não tem riqueza, não tem aquilo, não tem nada. Eu nem ligo para negócio de dinheiro. Como eu falo para vocês, a geladeira não está que nem luz de boate, só pouca luz e muita fumaça. Luz de boate, ela não está. A minha vida está bem, estou com saúde, estou de pé. As contas estão pagas. Então a minha prioridade é Jesus. Ele me enche de saúde, me enche da sua graça e do seu poder. Se ele quiser me fazer muito rica em dinheiro, ele faz, porque eu sou filha dele. E ele é o Senhor do ouro e da prata. Mas o que ele me dá, ele vê que é suficiente para que eu viva na terra. Então, muitas das vezes, a ganância nos derruba. A ganância nos leva à sepultura. A ganância nos leva à cadeia. A ganância nos leva para um caminho sem volta. Ou é cadeia ou é cemitério. Não tem outro caminho. Muita gente vai e derruba o outro para subir a escada. Faz as costas da pessoa de escada para ele subir, para ela subir. Mas quanto mais é a altura, fique sabendo que maior será o seu tombo. Então a palavra do Senhor hoje, ela veio para nos dizer sobre Amã. Que ela está no livro de Esther, capítulo 7. Ele vem falando de Amã. Olha só que tremendo. Então, quando o Senhor ele fala de Amã, que ele vem falando de inimigo, que ele vem falando de pessoas que querem te derrubar para poder se dar bem, ele vem nos trazer a lembrança de Amã e Mardoqueu. Deus é maravilhoso. Aqui a palavra no livro de Esther, capítulo 7, o Senhor ele vem falando aqui a partir do versos 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, e disse outra vez o rei a Esther: no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu desejo? Até a metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se é o rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo.
porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. De vez e se ainda por servos e por servas, aos vendessem. Calar-me-ei. Ia adiante o opressor, não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Ester: quem é esse, onde está esse, cujo coração se instigou e assim fazer? Aí disse Ester ao rei: olha só, este homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Que seja o Senhor a continuar a falar pela boca de tua serva e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Aqui quando Ester, ela vai e denuncia Amã ao rei Assuero, ela diz a ele: aí está o opressor, aí está o inimigo, aí está aquele que quer matar a mim e ao meu povo, Amã. E ele fala: mas como? Porque ele não se lembrou de Ester. Porque quando ele matou seus pais, Ester ainda era uma menina, era pequena. E quando ele se lembrou, e ela, qual era o nome dela? Hadassah. E aí ele lembrou daquele povo, e ele estava se dando bem. Então ele tinha uma intriga com Mardoqueu, porque ele sabia que Mardoqueu ele era respeitado pelo povo. Ele era um homem que o povo confiava, que o povo depositava fé e força em Mardoqueu, porque Mardoqueu era um grande líder. Mardoqueu sabia fazer. Ei, igreja, quando você é chamado para liderar, quando você é chamado para comandar, até para comandar a lixeira, até para comandar a montuação de lixo, você é líder. Sabe por quê, igreja? Porque foi assim com Jefité. Jefité era filho de Gileade, mas ele era filho de uma prostituta também. Mas Gileade, quando morreu, Jefité foi expulso da tua casa. Ele foi morar, sabe aonde? Ele foi morar no lixo. Ele foi morar em Tobi. Ele foi morar no meio da lixeira. Mas quando Jefité chegou com autoridade diante de Tobi, o que ele fez? Ele pôde liderar os meninos de rua, a igreja. E ele levantou o maior exército. Sabe por quê? Quando você é chamado para ser líder, até o lixo tem respeito por você. É dessa maneira, igreja. Quando você lidera, então não adianta que ninguém vai tomar o seu lugar e ninguém vai tomar o meu lugar. Sabe por quê, igreja? Porque para ser líder tem que ter autoridade, não ser autoritário. Tem que ter autoridade. E essa autoridade vem do alto, igreja. Porque Deus, ele vai, ele abençoa, ele unge, ele enche de unção os seus escolhidos. Porque muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Está me entendendo? Então é dessa maneira. E assim era Mardoqueu. Mardoqueu ajudava as pessoas passavam necessidade, Mardoqueu estava lá, Mardoqueu estava defendendo suas causas, suas necessidades, e aquilo incomodava Amã. Como tem muita gente que se incomoda com o que você faz, com o que eu faço, porque elas não fazem, não podem fazer, não tem topete para fazer, aí quer derrubar o andar que você está subindo. Está me entendendo? Aí as pessoas, você pode reparar, se você estiver subindo numa escada, sempre vem alguém atrás para puxar os teus pés para você cair da escada. Então nós temos que vigiar, porque todos aqueles que falam de mim, falam de você, pelas costas, pode ver, você está indo em frente e eles estão para trás.
Eles estão lá atrás. E se você olhar, você vai ver eles lá atrás, falando de você. E você está onde? Avançando. Então nem perde tempo de olhar para trás. Para não virar estátua de sal. Porque foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Virou estátua de sal, porque olhou para trás. Então deixa para lá, deixa lá atrás. E você está avançando. Continue avançando, olhe para frente. Que lá está o seu alvo. Quem é o teu alvo? Jesus de Nazaré. Está me entendendo? Aquele que vai te dar os tesouros escondidos. Ele está guardando para mim e para você, igreja. Então, não olha para trás. Deixa para trás quem fala de mim, quem fala de você. E segue em frente. Porque lá na frente está o seu caminho. Quem é o meu e o seu caminho? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vai olhar para trás para quê? Então é por isso que Satanás fica na fúria. É por isso que Satanás fica furioso. Porque ele vê você avançar. Ele vê você prosperar. Ele vê você progredir. E ele quer que você caia do andar. Mas você continua. Então é dessa maneira que temos que fazer. E Mardoqueu, ele foi ali até que o propósito de Deus era Esther. Esther teria que tomar o lugar de Vaste. Era Esther que tinha que entrar. Porque quando Deus quer tirar alguém, igreja, da cadeira, porque a cadeira não é dela, você só teve um tempo nessa cadeira aí, agora é hora de sair. Está na hora de sair, porque Esther está chegando. Esther está entrando no palácio. E quem se encantou com Esther foi o rei Assuero. Ei, o rei está se encantando contigo. O rei está se encantando comigo. Então é hora de tomar um lugar que é seu, que é meu. Está na hora de Vaste sair. É dessa maneira, igreja. E assim Deus fez na vida de Esther. Ela tomou aquele palácio, entrou, e o rei Assuero com seu cedro, ele pôs diante de Esther, porque o teu coração estava cheio de amor. Olha aí, é dessa maneira. E Deus mudou a vida de Assuero. Deus tirou aquele coração vaidoso. Ei, Deus está tirando o coração vaidoso aí. Deus está tirando o coração de pedra. Deus está dando esmorecimento ao coração duro. Ei, Deus está transformando o coração duro, o coração de pedra, de concreto em coração de carne. Deus está pondo nervo neste coração e está tirando o concreto. Deus está pondo músculo no meio do teu peito e está tirando esse coração de pedra, igreja. É dessa maneira. E assim ele fez com Assuero. Assuero amou. Assuero desejou aquela mulher e a colocou como rainha. E quem ela era? O tio primo dela, era o primo de seus pais. Mordecai, e a criou como filha. Mas só que Amã queria derrubar Mordecai. Ele queria matar Mordecai. Sabe por quê, igreja? Olha só. Amã sabia quem era Mordecai. Amã sabia que Mordecai era um homem ao qual ele tinha poder sobre o povo. E ele queria tirar Mordecai de cena. Ele queria tirar Mordecai daquele lugar. Ele queria matar Mordecai para poder ele ocupar o lugar de Mordecai. Só que nas crônicas, nos documentos, ali estava o homem que havia salvado a vida do rei e nem ficou contando vantagem. Quem era esse homem? Mordecai. Só que nas escrituras, nas crônicas estava escrito. E ali o que aconteceu? O rei chamou Amã e disse para Amã: Amã, o homem a qual ele fez tal coisa, ele fez isso, como que a
gente poderia honrar? Você acha certo colocar ele no pátio? Colocar ele com vestes celestiais, com vestes de rei, e levá-lo puxado pelo cavalo, e passear com ele no pátio à vista de todos e honrá-lo? Amã se achou o bambambam do negócio, ele achando que o rei estava falando que ia fazer para ele. Aí ele falou sim, e ainda pode pôr ali, chamar todo o povo, tocar as trombetas e anunciar, e abrir ali um edito, e ali todos virão para poder honrá-lo. Aí ele se achando que era para ele. Só que o rei olhou para Amã e disse: então vai e faça isso para Mordecai. Eita papai, olha aí. Sabe o que Deus fala comigo e contigo? Todos aqueles que te desprezaram, te humilharam, tentaram te derrubar, tentaram te matar, tentaram denegrir a tua imagem, vai ser eles que vão ter que te honrar no meio de toda a multidão. Eita papai, é dessa maneira, igreja. Aqueles que falaram mal de mim, mal de você, tentaram te derrubar, te denegrir, te defamar, eles vão ter que te honrar diante de toda a multidão. Lembra da palavra que Deus ele fala quando Paulo ele foi ali espancado, ele e Silas numa praça pública diante de toda a multidão. Aí depois veio o soldado, veio ali o sargento de Roma, aí disse ali o comandante, o chefe, que era para soltá-los da cadeia na madrugada. E Paulo de Tarso, que já não era mais Saulo, era Paulo de Tarso, disse: negativo, não vai não. Eu sou cidadão romano. Eu fui humilhado, espancado, fui rendido e fui preso. Então foi diante de praça pública, diante da multidão. Então vai ser diante da multidão que você vai retirar tudo que fez para mim, tudo que fez para o outro. Você vai tirar diante da multidão, não é no escondido não, não é no particular não, é para todo mundo ver. Eita papai, olha aí Jesus. É dessa maneira, igreja, está na palavra. A palavra ela se cumpre. Então vai ser dessa maneira. Assim como foi com Paulo de Tarso e Silas, assim como foi com Mordecai, assim será comigo e contigo. Seremos honrados, fomos humilhados, mas seremos honrados. O pedido de perdão vai ser a praça pública, porque na humilhação chamou banca, colocou bancada, colocou palanque, mas na hora de pedir o perdão, vai ser também diante de uma bancada, de uma arquibancada e de um palanque. Porque assim diz o Senhor. Não vai ser nas escondidas, não. Eu quero falar com você em particular, não. Ouça que Paulo de Tarso falou, não, negativo. Eu fui humilhado diante da multidão. Eu fui humilhado diante de praça pública. Fui espancado, humilhado, xingado, defamado. Então vai ser diante da multidão que vai ter que se retratar comigo e contigo. Não importa o tempo, igreja. Como eu já disse, o tempo é do Senhor, mas não passa. Nenhuma fagulha, nenhum cisco, nenhum pingo, nenhum assento que Deus não possa fazer, nenhum vai passar. Tudo vai ser dado. É colheita. Você semear a humilhação, a amargura, a destruição na vida dos outros é fácil. Agora é hora de você colher.
E a colheita está aí, batendo nas portas. Hora da colheita. E é assim que Deus faz. Então aquieta o teu coração, igreja, porque eu estou aquietando o meu. A hora da colheita, a vingança é do Senhor. Dele é a vingança. Então nós temos que ficar tranquilos. Porque foi assim com Mordecai. Foi honrado. E quando ali Amã fez todas as honras a Mordecai, e Mordecai pôde ficar com as vestes celestiais dentro do palácio. Depois foram convidados para poder ir na casa de Esther. Chegando na casa de Esther, ele se sentiu bambambam, achando que ia ser homenageado, mas ele foi acusado pela rainha. Então ele tinha preparado uma forca para Mordecai. Olha só, ele havia preparado uma forca para Mordecai. Então essa forca, que ali de 15 côvados no meio do jardim da casa dele, quando ele fez tudo isso para Esther o denunciou para o rei. Então ele chamou Rabona, que foi os seus servos. Rabona! E os servos vieram e lhes falaram: pegue Amã e a forca que ele preparou para Mordecai. Ele mesmo será enforcado nela perante toda a multidão. Então, igreja, aquilo que prepararam para mim, para você, a forca, a humilhação, a degradação, pode ter certeza que os que fizeram, eles serão recebedores dos seus feitos. Disso é vero. Pode acreditar. Isso é vero, igreja. É por isso que eu espero com paciência no Senhor. E Ele se inclina para mim. Eu espero com paciência. Eu só olho. E olho para o alto, que é de lá que vem o meu socorro. Daquele que fez os céus e a terra. Não adianta correr. Ainda que entre de volta para o ventre materno, vai ter que nascer de novo, porque vai ter que colher. Dele ninguém escapa. Pode pedir perdão, pode rolar, pode isso. Não, você vai ter que recolher o que você semeou. Não sai da terra sem colher. Não sai. Então nós temos que saber o que semeamos. Porque a colheita, ela é obrigatória. A semeadura é necessária. Mas a colheita é obrigatória. Então, se você semeou o vento, pode ter certeza que virá tempestade no seu telhado. Com certeza. Então, temos que saber o que fazemos. Porque a colheita é certa. Então, foi assim. Esther, ela conquistou. Mordecai foi colocado como chefe. E ali, totalmente, um homem confiado a estar do lado do rei Assuero. E todo o povo judeu fizeram parte do palácio. Então, igreja, ainda que tente excluir você não será excluído. Eu não serei excluída. Ainda que tente me derrubar ou te derrubar, você não será derrubado. Eu também não serei derrubada. Porque nós estamos seguros com braços fortes e mãos poderosas, que é a mão do nosso Deus. O que nós temos que fazer é as coisas certas e corretas, para que Deus se alegre. Se a pessoa te faz mal, ignore. Mas não pague o mal com o mal que ela te fez. Não, pague com o bem. Pague com o bem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja. Tem um
casa aqui, hoje ele está nas drogas, dá até dó de ver a situação que ele está. Porque eu já tive filho muito nas drogas, uns caras que mudou, tal, tudo, mas eu não sei, quem sabe é Deus, né? E esse rapaz se ajuntava aqui com a vizinhança para me denegrir, para me xingar, para me humilhar, me chamava de nomes de baixo calão, tudo isso ele fazia. Vinha, me gritava na rua de falsa pastora, falsa profeta, tudo isso. E ele até foi no comando de um bairro, né, acima desse aqui, lá pro lado da Vila Sabrina, e ele foi lá com uma mentira para o comando, dizendo que eu havia dito, falado, para o comando se virar contra mim. Só que, aonde Deus está na minha vida e na sua vida, Deus faz. Porque quando ele fez isso, e o comando fez uma reunião para poder me chamar para as ideias, houve algo extraordinário. Aí uma das pessoas que estava na mesa, que já era mais da velha guarda, que é muito respeitado, ele disse assim, peraí, qual que é o nome dela? É fulano. Não, o apelido dela, a gente tem a foto, eu quero o apelido dela. Apelido é Pita. Ele falou, conheço, mãe de essência da malandragem da época, foi batizada no bairro, na nação aqui, e não teve outra. Por que não teve outra? A cadeira que eu sentei não teve outra para sentar. Fui batizada como mãe de essência, mãe na quebrada. Então é dessa maneira, ajuda um, ajuda o outro, ajuda o sem teto, ajuda quem está no tráfico, quem está nas drogas, ajuda a puta, a prostituta, o ladrão, o traficante, o matador, ajuda com a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que ele não fez acepções de pessoas. E quando eles falaram isso, eu fui chamada, recebi uma ligação e vieram umas pessoas aqui para conversar, não cito o nome. Vieram depois das 10 da noite. E aí eu expliquei a minha parte. Eles falaram, tá, eu falei, olha, não faça nada com ele não. Eu sou serva de Deus. Quem vai fazer vai ser o Deus que eu sirvo. Vai ser o Deus que eu sirvo. Aí a mãe dele veio me condenar e me jurou que eu ia ver meus filhos na rua, meus filhos no meio do lixo. Eu falei, se for a vontade de Deus, aí ele vai ficar. Porque meus filhos já fizeram tanto mal para mim, que quem vai permitir vai ser Deus. Porque ele vai ter que passar o chão também. Mas não se esqueça que do teu ventre nasceu filhos também. Então, o que você deseja para mim, vai bater e voltar para a tua casa. Ela falou, vamos ver. Eu falei, eu creio em Deus. Porque não vai ser vela acesa ou apagada que vai me derrubar. Porque a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. Hoje ela está vendo o filho dela na rua, está vendo o filho dela no meio do lixo, está vendo o filho dela se estragando nas drogas, está vendo o filho dela se derrubando. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje ele vem na minha porta, ele vem pedir para tomar banho, eu não deixo ele entrar para tomar banho. Ele pede roupa, eu dou roupa. E eu pergunto a ele, você está com fome? Ele fala, eu dou a ele o alimento. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Eu estou dando testemunho. Viu, igreja? E hoje ele vem. Quando ele me vê na rua, ele me chama, pastora. Então, aquela falsa profeta, a falsa pastora, a mulher que ele chamava de vaca, hoje ele chama de pastor. Eu posso falar com a senhora? Mudou.
Você está me entendendo, igreja? Agora, quem sou eu para não estender as mãos? Quem sou eu? Se eu estou debaixo de uma cobertura chamada Deus, se Ele quiser me derrubar, Ele me derruba, Ele me põe no pó. E quem poderá me levantar? Ninguém. Chapolin? É só um programa. Eu creio do sobrenatural que é Deus. Está me entendendo? Então eu digo a vocês, não importa quem, faça o bem. Não pague o mal com o mal. Pague com o bem. Porque se você fazer o bem, você vai, sabe o quê? Adquirir brasas em tua coroa. Pedras preciosas nos seus ornamentos. E é isso. Por isso que todos, quando olham para mim, eles não veem a mim, veem a luz que está em mim. Porque eu já não sou mais trevas, eu sou luz. Então, até o meu filho, ele falava, você vai ver, você vai ficar isso, você vai ficar aquilo, você vai ficar doente, você vai ter o quê? E você vai morrer a mim, você vai... Tudo isso ele falava. Olha ele, câncer, inúmeras doenças que ele tem, aonde ele veio para ser ajudado e curado? Aqui, na casa da mamãe. Olha aí. E a mamãe curando, ajudando, até fralda nele eu coloquei. Olha só. Tá me entendendo? Então, já pensou se eu fosse olhar pelo que ele fez, do que ele me agrediu, me xingou? Olha só. Corria aqui no quintal e dava aquele chute nas portas, quebrava a porta de vidro, quebrava minhas coisas. Aonde ele teve o problema? Nas pernas, no saco, porque fazia gestos obscenos para mim. Tá? Tá bom? Tudo isso. Então é colheita, igreja. É a mão de Deus. É por isso que eu não digo bem feito, eu ajudo. Eu não estou fazendo para mim e nem para eles, mas eu estou fazendo para Deus. Sabe por quê? Porque se eu sou imagem e semelhança de Cristo, o que Jesus faria? Ele repudiava? Ele xingava? Ele descartava? Não, ele ajudava. Porque havia 10 leprosos. Só 9 foi embora. Meteram o pé. Só um voltou. E esse um que voltou, ele voltou para agradecer. Mas os 9 foram embora. O que eu entendo disso? A ingratidão. Deus, ele me ensina você com a ingratidão. Ele ensina você a lidar com a ingratidão. Eu a lidar com a ingratidão. Porque a ingratidão, ela é dura, ela machuca, ela é magoa. Mas não te deixe levar pela ingratidão. Mas se sente motivado por um agradecimento. Sabe por quê? Porque quem está olhando os seus feitos é Deus, é Jesus. Aquilo que Ele quer e vai dar para mim e para você, homem na terra não pode dar. E nem tirar o que Ele der. Então faça o bem, não importa quem. Faça. Ainda que te façam pirraça, desaforo, joga indireta, passa por cima das indiretas. Porque as indiretas tem que ver que perto de você elas não são nada. Nada. Elas não são nada. Porque quando você águia, você voa alto. Então você não olha para o chão, você olha para o alto. Quem gosta de olhar para o chão e ciscar é galinha. Águia não, águia voa alto. E quando ela vem rasando ali, rasando ao mar, ela já pega a sua presa, o seu peixe leva. E quando ela pega a serpente, é para levar para as alturas. Sabe por quê? Porque cobra rasteja. Ela não voa. Então a altura para a cobra nunca vai ser eficiente. Porque ela não aguenta o ar da altura. É por isso que ela rasteja.
E é por isso que ela tem raiva de mim e raiva de você. Porque você voa alto, enquanto ela rasteja. Amém, igreja! Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma manhã abençoada de domingo, em muitos domingos, no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que ele fará na minha e na sua vida, porque ele é Deus. Então, abra as suas mãos e vamos dar a bênção apostólica. Que a graça, o amor, a comunhão e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja. Aleluia, Jesus lindo.